Eu quero saudar a todos que estão ligados conosco nesse culto online. É uma alegria saber que você está aí para conosco adorar o Senhor, para receber a palavra e para ser abençoado. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Com certeza nós somos diariamente desafiados a sermos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. E a grande tônica da vida de Jesus foi o amor. Por isso eles vivam em amor, como também Cristo nos amou. Que o Senhor venha e haja na sua vida, derrame uma porção nova e abundante de amor no seu coração nesse dia. Eu quero orar. Senhor, obrigado por podermos estar mais uma vez aqui diante do Senhor para esse culto online. Deus, nós colocamos em tuas mãos, nós rendemos ao Senhor esse tempo. Oramos para que o Espírito de Deus esteja realmente no controle, na direção de tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vidas sejam abençoadas, desafiadas a viver e a servir cada vez mais o Senhor. Eu oro com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Exaltamos o Cordeiro de Deus. Vamos com palmas. Algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o erro? Nosso Deus é o leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Vamos cantar junto. Abram os portões, abram os portões, preparem o caminho ao Rei. Nesse lugar, o Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir? Declare nosso Deus. Nosso Deus é o leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quantos creem nessa noite que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará? Ei, vamos profetizar a vitória de Jesus. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode? Seu trono não tem fim. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir?
que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão. Vamos mais uma vez, se você puder levantar suas mãos em uma só voz. Nosso Deus é o leão de Judá, rugido com poder, que luta por nós, todo joelho dobrará. Sim, Ele é. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. Aplaudimos ao Cordeiro Santo, Leão da tribo de Judá. Sim, Jesus, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Jesus. Nós abrimos alas para que entre o Rei nessa noite aqui, e tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro Rei que reina nesse lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui, e tua igreja reunida pra te adorar. Não há outro Rei que reina nesse lugar. Declare: não há outro aqui. Vamos lá. Não há outro Deus entronizado aqui, e não há outro Deus entronizado aqui. E aleluia, minha alma canta, aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, e aleluia. Quem crê? Eu creio que o Rei virá, e todo joelho dobrará, toda língua confessará
saltando sobre os montes. E quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? E quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Vamos declarar quem é aquele. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Se você puder levantar suas mãos, aleluia, e aleluia, minha alma canta, aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim, aleluia, e aleluia, eu creio que o rei virá, e todo joelho dobrará, toda língua confessará. Vamos declarar Hosana ao rei que vem, Hosana ao rei que vem, Hosana ao rei que vem. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana ao rei que vem. Quem é aquele? E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é que triunfou? Declara a vitória de Jesus essa noite. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Que triunfou sobre a morte? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9, versículos 57 e 58, onde está escrito assim: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Com certeza, um dos desafios mais tremendos que está diante de cada pessoa que se diz crente no Senhor Jesus Cristo é o discipulado, é ser um seguidor sincero e verdadeiro do Senhor. É realmente andar conectado com o Senhor de todo o coração. E em nossos dias parece que isso é cada vez mais desafiador. Por quê? Porque o mundo em que nós vivemos é um mundo tão difícil, de tantas ofertas, em que nós somos distraídos, muitas vezes somos confundidos, muitas vezes até mesmo enganados por conceitos equivocados de pessoas que, ao invés de nos ajudarem a entender a vontade de Deus, acabam nos confundindo ainda mais na nossa compreensão
e no nosso entendimento. Por isso, o nosso texto ele é muito interessante, porque aqui nós vamos encontrar alguns ensinamentos, algumas orientações que são importantes em cima desse tema e nas quais nós temos que prestar realmente atenção. O texto nos fala de alguém que disse a Jesus. Nós não temos maiores detalhes, não temos maiores referências, não sabemos realmente quem foi essa pessoa. Mas, simplesmente, o que nós percebemos é que foi uma iniciativa dessa pessoa. Ela decidiu ir a Jesus e fazer a declaração que ela fez. Então, essa pessoa, primeiro ponto que eu quero destacar, que essa pessoa aproximou-se de Jesus com uma proposta muito interessante. Olha só, o que ela disse? Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Que proposta realmente interessante. Por quê? Porque essa pessoa, que nós não sabemos quem é, fala de uma entrega incondicional, da sua disposição de seguir a Jesus, independente das circunstâncias, ocorresse o que ocorresse. Certamente algo ousado e corajoso da parte dessa pessoa. Agora, deixa eu dizer uma coisa, preste muita atenção. As palavras dessa pessoa, elas se assemelham, infelizmente, a muitos votos de entrega que nós já fizemos na nossa vida. Talvez em retiros, talvez em encontros, talvez em cultos, talvez em outras atividades. Quantas vezes nós liberamos votos diante do Senhor, de nós realmente seguirmos ao Senhor, de nós tomarmos decisões sérias, de nós mudarmos a nossa vida em muitos aspectos, de nós de fato estabelecermos Jesus como Senhor da nossa vida. Prometemos lealdade absoluta a Jesus, mas passados alguns dias, simplesmente esquecemos que havíamos feito um voto ao Senhor e não lembramos nem de longe o teor desses votos que nós fizemos ao Senhor. Então eu pergunto, quantos votos você já fez um dia ao Senhor e que não cumpriu? Infelizmente isso é muito comum de acontecer. Quantas vezes prometeu lealdade ao Senhor Jesus Cristo, mas se você sinceramente avaliar a sua vida, você continua com uma vida, vou chamar assim, meia boca, porque é uma vida sem maiores compromissos e, portanto, sem maiores experiências com o Senhor. É isso que Jesus quer nos ensinar. Por isso, o segundo ensinamento, a segunda lição que eu quero destacar aqui no nosso texto, foi a resposta surpreendente de Jesus àquele homem. Olha só, olha a pergunta: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Resposta de Jesus: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece que a resposta de Jesus não tem absolutamente nada a ver com a colocação daquele homem. Parece que Jesus simplesmente se virou para algum outro lado e falou algo que não tinha a ver diretamente com a proposta daquele homem. Mas não é verdade. Nós simplesmente compreendemos essa resposta de Jesus quando lembramos, preste atenção, quando lembramos que Jesus não se impressiona com as palavras da nossa boca. Jesus não se impressiona com as palavras da nossa boca. Nossos lábios, tantas vezes, fazem declarações que não correspondem ao conteúdo do nosso coração. E isso é extremamente sério. Portanto, a vida espiritual não se define com palavras, mas pela
obediência a Deus e a sua palavra. Vou repetir. Isso aqui é extremamente importante. A vida espiritual, a nossa vida espiritual, não se define por aquilo que nós falamos, mas pela obediência a Deus e a palavra liberada. Isso é extremamente importante. Por isso, a terceira lição que nós encontramos aqui nesse texto é qual era o problema real daquele homem. Afinal de contas, qual era o problema real daquele homem que fez com que Jesus lhe desse uma resposta tão diferente, a princípio, daquela proposta com a qual ele veio ao seu Senhor? De fato, Cristo percebeu, e vou fazer um parêntese, Cristo percebe tudo. Nossos pensamentos, nossas motivações, as intenções do nosso coração, nossas palavras, nossos gestos, tudo. Jesus percebe. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido diante do nosso Senhor. Então, o que Jesus percebeu? Que ele desejava uma vida espiritual, menos a gente deduz que ele desejava uma vida espiritual, mas não estava disposto a pagar o preço. E esta é a realidade de muitas pessoas. Elas, de fato, desejam uma vida espiritual, mas não estão dispostas a pagar o preço que tal nível de vida espiritual requer. Ele não queria, de fato, nenhum desconforto maior para a sua vida. Ele não queria, de fato, fazer maiores renúncias na sua vida. Por isso, Jesus disse que quem quer segui-lo precisa percorrer o mesmo caminho que o Senhor Jesus percorreu. E está aqui no versículo 58 que eu li. As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse foi o caminho que Jesus percorreu, e o caminho do discipulado está muito atrelado a este caminho que o Senhor Jesus percorreu durante o seu ministério público. Pode ser não ter uma, pode ser inclusive não ter uma casa para a gente voltar, de repente até mesmo não ter uma cama onde se reclinar. Foi o que Jesus falou. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu não sei se você já tem lido o livro O Homem do Céu, que conta a história de um chinês chamado Yun, que era membro da igreja cristã na China a partir de 1980. E nesse livro ele conta todas as perseguições, que não só ele, mas todos os cristãos da China sofreram e ainda continuam sofrendo hoje. Aí você percebe o que é ser discípulo de Jesus. Porque muitas vezes eles perderam tudo que eles tinham, lhe tiraram as suas propriedades. Perdiam a sua liberdade, porque muitos e muitos foram presos. E muitos, inclusive, perderam a própria vida. Mas quando a gente lê esse livro, a gente fica impressionado, porque tudo isso em nenhum momento os tirou do foco de servir a Jesus. E nunca lhes roubou a alegria da sua salvação. E nem tampouco palavras de louvor e de gratidão levantadas diante de Deus, no meio daquelas situações e circunstâncias. Eu digo que os cristãos da China viveram e ainda estão vivendo exatamente isso que Jesus diz aqui. As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora estamos orando, lançamos na torre de oração um desafio para orar por famílias afegãs que saíram do Afegão, que são cristãs, saíram do Afegão, foram aceitas pelo governo brasileiro para virem ao Brasil, mas chegaram ao Paquistão e o Paquistão não lhes permite sair daquele país sem preencher lá sei que requisitos e que condições. Pessoas estão sofrendo por causa da sua fé, tiveram que abandonar o seu país. Agora, vindo ao Brasil, numa nova perspectiva de vida, foram trancados no caminho
e estão lá num aeroporto sem abrigo, sem maiores condições, aguardando o momento de serem liberados. Eu quero dizer para você que me ouve nesse momento, tem muita gente pagando o preço do discipulado. Tem muita gente pagando o preço de seguir a Jesus de coração. Por isso que eu estou falando sobre esse tema. Esse tema é importante para mim também. É importante para todos nós que nos dizemos cristãos, aqui num país onde nós temos liberdade. Precisamos constantemente fazer uma avaliação sincera da nossa vida a respeito de quem é Jesus para nós de verdade e qual o nível de relacionamento que nós temos com esse Senhor. Se Ele de fato é o Senhor das nossas vidas e se nós de fato somos discípulos que estamos dispostos a segui-lo independentemente das circunstâncias. É por isso que Jesus procura ser claro, não só aqui no nosso texto, com respeito a esse tema, mas certamente se você ler os evangelhos, você vai encontrar muitos outros textos onde Jesus aponta o preço do verdadeiro discipulado. Se você ler as cartas escritas pelos apóstolos, você vai encontrar também muitos textos que apontam para o preço do verdadeiro discipulado. Ser discípulo de Jesus custa um preço. Ser discípulo de Jesus requer renúncias sérias e importantes na nossa vida. Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus diz: se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga-me. Em outra tradução diz: se você não abrir mão dos seus interesses, você não pode ser o meu discípulo. Quantas vezes nós estamos buscando, correndo atrás dos nossos próprios interesses, ao invés de nós de fato focarmos no Senhor, olharmos a sua palavra, procurarmos entender a palavra, aplicá-la na nossa vida, de tal forma que ela nos transforme e faça de nós aquelas pessoas que Deus deseja que nós sejamos. E a quarta lição que eu quero destacar aqui no texto é o alerta de Jesus: aquele homem precisa ser avaliado por nós. O alerta de Jesus para aquele homem precisa ser avaliado por cada um de nós. Hoje, o conforto pessoal é algo muito valorizado e buscado. As pessoas realmente querem conforto. E eu vou dar um exemplo. Basta, por exemplo, nós proclamarmos um jejum, pararmos de nos alimentar por um período de tempo, nós já percebemos o quanto é difícil nos privarmos de coisas para a nossa vida. Como é difícil de a gente viver certas privações, um simples jejum. E é por isso que nós precisamos avaliar realmente a nossa relação com o Senhor, avaliar o nível de compromisso que nós temos, avaliar até mesmo votos que nós já fizemos e voltar para o Senhor de tal forma que a nossa vida ela possa cada vez mais estar unida a esse Senhor, que nós possamos verdadeiramente, cada vez mais, estabelecer Jesus como o Senhor de verdade da nossa vida. Nós priorizando esse Senhor, priorizando a sua vontade, priorizando a sua palavra. Para quê? Para que nós sejamos verdadeiros discípulos. É isso que o Senhor deseja. Então, nós precisamos ter claro diante dos nossos olhos que seguir a Jesus Cristo pode significar muitas vezes passarmos por situações difíceis, complicadas, talvez andar no meio de pessoas simples, de pessoas com casebre simples,
ou talvez andar no meio de pessoas feridas de alma, traumatizadas, pessoas cheias de feridas e problemas na sua vida, carências em outro lado. Sabe, ser discípulo é você estar disponível para Deus, para ser instrumento, para abençoar pessoas, independente de quais sejam e qual seja a condição que elas estão vivendo, porque com certeza o Senhor quer usar pessoas como instrumentos para abençoar, como Jesus, durante o seu ministério, não olhou quem eram as pessoas que o procuravam. Ele simplesmente estendia a mão e as abençoava com o seu amor, com a sua graça e com o poder do seu santo nome. Deus quer levantar discípulos que tenham essa visão, que tenham esse entendimento, mas para isso é preciso o quê? Compromisso, é preciso entrega, é preciso disposição para servir ao Senhor de todo o coração. Então, é preciso nós estarmos dispostos a muitas vezes sacrificarmos certas comodidades. Jesus disse aqui, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, muitas vezes, nós temos que abrir mão, talvez, de algumas comodidades. Para quê? Para fazermos a vontade do Senhor, para sermos instrumentos, para sermos canal na mão de Deus, para abençoarmos pessoas ao nosso redor, ou as quais o Senhor eventualmente nos enviar, para sermos instrumentos de bênção naquelas vidas. Então, a preocupação com o bem-estar, muitas vezes, pode ser uma pedra de tropeço para que isso aconteça na nossa vida. E é por isso que a gente tem que avaliar com muita seriedade. Temos que olhar para a nossa vida para ver realmente quem é Jesus e qual é o nível da nossa relação e da nossa comunhão com esse Senhor querido e maravilhoso. Vou ler novamente o texto. Diz, alguém disse, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Estou falando de ser discípulo, ser verdadeiro e sincero seguidor do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, você é um discípulo comprometido verdadeiramente com Jesus? Pergunto outra pergunta, você está de fato disposto a segui-lo em qualquer situação? Faço outra pergunta, os seus votos, você se esforça para cumpri-los? Ou logo você os esquece e retorna à sua vida comum que você tinha antes de fazer esses votos? Jesus, ele quer, e eu diria mais do que quer, Jesus precisa, nesse tempo em que nós vivemos, de pessoas realmente comprometidas com ele. Nós vivemos num mundo onde o mal, a iniquidade cada vez mais cresce, onde cada vez mais há oposição ao Senhor, à sua palavra, onde a igreja realmente cada vez mais está sendo desafiada a ser igreja, a estar plenamente conectada com o Senhor, ser totalmente comprometida com o Senhor, estar totalmente dependente do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa iluminar os seus filhos e filhas, meramente para entenderem qual o estilo de vida que o Senhor quer que vivam nesse tempo. E, em segundo lugar, para habilitá-los a serem as pessoas que Deus quer, sendo testemunhas, sendo luzeiros a brilhar na escuridão nesse tempo. Então, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesta hora, esse texto, ele é um texto que precisa nos levar à reflexão. Porque às vezes nós queremos Jesus, mas nós não estamos entendendo o preço que precisa ser pago para que nós sejamos discípulos de Jesus, totalmente conectados, seguidores,
que sigam esse Senhor de todo o coração. Que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor ministre a sua vida, que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, leve você a se humilhar diante do Senhor, talvez até se arrepender onde precisa haver arrependimento, tomar decisões não levianas, não passageiras, mas decisões sérias, duradouras, que transformem a sua vida e que façam com que você se reconecte devidamente com o Senhor e ande na presença dEle todos os dias e de todo o coração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero orar. Talvez você está pensando, puxa, é verdade, já fiz muitos votos, mas hoje não estou cumprindo nenhum deles, esqueci, deixei para trás. Sabe, o Senhor, Ele quer reativar isso na sua vida, Ele quer fazer com que você perceba e você se humilhe e se volte ao Senhor, para que Ele te dê graça e você possa firmar novamente o seu compromisso com o Senhor e andar na presença dEle de todo o coração. Por isso eu quero orar em nome de Jesus pela tua vida. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, ore a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está assistindo a esse culto na tua presença, Senhor. Pai, eu não conheço o coração, nem sei tampouco decisões e votos que as pessoas já fizeram no passado. Pai, nem tampouco sei qual é o nível de entendimento que eles têm dos compromissos, do preço, das renúncias necessárias para viver uma vida cristã sincera e verdadeira. Mas tu sabes, Pai, a minha oração é que o Espírito do Senhor toque cada uma dessas vidas, que a graça de Deus se derrame sobre cada um, Pai, que o Senhor, ó Deus, faça com que cada um perceba a sua realidade, Pai, e cada um de fato se humilhe, se volte para o Senhor, abra o seu coração, se exponha na tua presença, para que então o Senhor, na sua bondade, na sua grandeza, no seu amor, possa se manifestar, possa se derramar e possa restaurar, Deus, a vida de tantos que talvez estão fracos, talvez estão desanimados, talvez até se sentindo derrotados. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor está com certeza oferecendo um tempo novo, está oferecendo algo que vai reativar a fé e a comunhão dessas pessoas com o Senhor. Por isso, age com o teu Espírito Santo, para que essas pessoas sejam reativadas. Senhor, que a sua fé seja fortalecida. Pai, que o seu coração se volte, se incline novamente, completamente ao Senhor. E assim, ó Deus, eles sejam erguidos da sua situação, sejam firmados e sejam verdadeiros discípulos, seguidores, sérios e comprometidos do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda tenho feito isso todos os cultos online. Eu queria orar ainda por enfermidades, por pessoas que estão enfermas. Queria até mesmo orar por essas famílias afegãs que estão lá no Paquistão, retidas e que não podem vir ao Brasil, já tendo passaporte, já tendo sido aceitos pelo governo brasileiro. Eu queria que você se unisse também nessa oração, para que Deus faça milagres lá, haja nas autoridades, e eles possam embarcar e possam vir para um novo começo na sua vida e serem integrados na igreja do Senhor aqui no Brasil de uma forma ou de outra. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque tu não mudaste, tu és o mesmo Senhor. Eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, por cada pessoa, Deus, que está passando por dificuldades. A palavra de Deus nos recomenda que nas dificuldades nós busquemos o Senhor, que nós coloquemos na mão do Senhor nossas lutas, sejam elas quais forem.
seja na área da saúde, seja na área da família, seja na área das emoções, seja na área do trabalho, seja em que área for. Eu quero, Deus, colocar diante do Senhor, quero orar para que o Senhor realmente estenda a sua mão, que o poder do Senhor seja liberado, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas poderosamente em nome de Jesus. Senhor, faça milagres para que cada vez mais as pessoas saibam que o Senhor não mudou, que ontem, hoje e eternamente o Senhor é o mesmo Deus, vivo, poderoso, que opera sinais, prodígios e maravilhas. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Oro pelas famílias afegãs que estão lá no Paquistão. Pai, move, Deus amado, o coração das autoridades responsáveis por liberá-los. Senhor, age de uma forma ou de outra, Pai, para que essa situação se resolva, eles possam embarcar e possam vir ao Brasil para retomar a sua vida aqui nesta nação. Pai, eu coloco na tua mão, faça este milagre, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando, fim de semana, sábado, nós temos o Congresso da Visão Celular do Rio Grande do Sul, aqui em Cachoeirinha. Vai ser um tempo realmente tremendo e maravilhoso, quando pessoas de todo o estado virão para louvarem o Senhor, para ouvir a palavra, para serem fortalecidos, para serem ativados na sua fé, para serem desafiados a buscar cada vez mais o Senhor. Ore para que o Espírito do Senhor esteja na direção e que de fato coisas tremendas ocorram na vida e no coração das pessoas, em nome de Jesus. Fim de semana, tanto pela manhã, domingo, como à noite, nós teremos nossas reuniões. Cremos que serão reuniões muito abençoadas depois do congresso. Então, creio que haverá uma unção no ar, uma presença de Deus que vai operar e vai agir, e coisas realmente lindas e extraordinárias vão acontecer, porque o Senhor é Deus, Deus vive e Deus todo-poderoso. Venha, participe e seja abençoado. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram desse culto e desejar a vocês a bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.